Você acredita no mundo espiritual? Mas mesmo que você não acredite, fica aqui nesse vídeo e escuta essa história que eu vou te contar. Quando eu tinha de meus 5 para 6 anos, quando era assim, nos final de semana, sempre minha avó ia buscar a gente lá na casa dos meus pais pra gente ir pra casa dela dormir lá. Porque nos outros dias nós ia pro sítio pegar fruta, pegar mandioca, pegar as coisas de roça. E a gente ia junto. Então, ela vinha e pegava a gente. E eu tinha que dormir lá. Então, a gente ia e só voltava para casa na segunda-feira. E sempre que eu ia dormir na casa de minha avó, eu dormia no quarto com a minha tia e minha outra irmã que ia junto. Mas só eu que via. Me aparecia uma mulher toda de roupa azul, uma roupa arrastando no chão, uma roupa bem rodada, com um manto assim na cabeça. E em cima desse manto tinha um arco, bem bonito arco, bem brilhoso. E em cima do arco tinha uma lâmpada bem grande. E essa lâmpada clareava o quarto inteirinho. Chega, fazia raios assim, aquela lâmpada. E eu tinha muito medo, eu ficava me tremendo de medo. Ela ficava assim, ela ia num canto e rodeava a cama pro outro lado, depois voltava e sumia. Sempre ela fazia isso, sempre, sempre. Quando foi um dia, ela veio, pegou nas minhas duas mãos, me levantou da cama, ela rodeou. Primeiro ela rodeou, foi lá, voltou, pegou nas minhas duas mãos e me levantou. Quando ela me levantou, eu tive tanto medo de pelejando para gritar, que eu me mijei todinha. Quando ela viu eu toda mijada, me mijando, ela soltou minhas duas mãos e desapareceu. Quando ela desapareceu, ficou tudo escuro e eu comecei a gritar. Voltei para a cama de novo e fiquei gritando. Acordei todo mundo e contei para minha avó e tudo. E tinha um tio meu que morava em casa, que ele ficou ouvindo eu gritando e com medo, né? Quando foi no outro dia, ele falou que sempre também recebia a visita dessa mulher. Que essa mulher sempre visitava ela. Sempre visitava ele, desculpa. E ficou aquela comédia, ficou aquele dia, sabe? Ficou aquele dia tão assim, assombroso, aquela coisa dentro de casa. E eu pedi a minha avó pra minha avó me levar pra casa. Que eu fiquei com medo de dormir de novo lá. Aí ela foi me levar pra casa e eu não quis mais ir pra casa da minha avó de jeito nenhum. Que quando foi um dia, ela apareceu pro meu tio e deu para meu tio é, uma botija, que nessa época o pessoal chamava botija, né? Elas enterravam, quando elas eram vivas, elas enterravam aquele ouro, né? Muitas moedas de ouro, cordão de ouro, anel de ouro, enterrava tudo num pote, enterrava e depois de morta, elas acho que ficavam sofrendo por causa daquilo que eles tinham enterrado e vinha e dava uma pessoa para desenterrar. E ela queria sempre aparecer para mim, mas eu era muito pequenininha, que eu tinha de 5 para 6 anos. Eu não tinha como eu desenterrar uma botija. Aí ela apareceu pro meu tio e deu para meu tio. Quando meu tio tava, e ela falou para meu tio que era para ele ir e arrancar sozinho, não era para chamar ninguém. E era meia-noite, depois de meia-noite que ele tinha que ir arrancar esse pote. Aí ensinou a ele onde era que estava tudo, mostrou para ele o lugar e tudo, ele ficou quieto. Quando foi no outro dia, depois de meia-noite, e ela falou o dia que era para arrancar, ele foi arrancar. Aí ele pegou e tava lá, foi devagarinho, tirou o pote e foi arrancando aquela botija dali, arrancou a furquia que tinha enfiado lá também, tirou a furquia, tirou o pote, tirou a furquia e foi arrancando aquela botija, foi arrancando devagarinho. Quando ele arrancou, aí minha avó acordou com aquele barulho que ele tava fazendo. Ela levantou e foi olhar e ficou olhando. Viu ele naquele negócio, arrancou aquela furquinha, arrancou o pote. Ela foi e ficou olhando. Quando ele arrancou o pote do buraco que tirou, que foi abrindo o pote, que ela viu aquele monte de coisa brilhosa, que era o ouro, ela foi e gritou: Eita, fulano, você arrancou uma botija. Pronto, quando ela falou isso,
aquele ouro, aquelas joias que tinha dentro, virou tudo em formiga. Ficou aquele monte de formigueiro que o meu tio soltou o pote lá cheio de formiga. Pronto, já era. Acabou-se porque ninguém podia saber. Só ele que podia saber daquele ouro e ele usufrui daquele ouro. Mas como a minha avó viu e gritou e fez esse alarme todo, e disse que esse ouro, esse pote, era a avó da minha avó. Vê se você entende. Era a mãe, era a mãe da mãe da minha avó. Olha só como era de uma geração muito atrás de mim. E que deu para meu tio. Deu esse pote de ouro para minha tia. Que ela falou o nome dela para meu tio. E meu tio falou para minha avó como era o nome dela. Aí ela disse que era a avó dela, essa mulher que deu o pote para ele. E pronto, como ela gritou e ela viu, pronto, acabou. Ele ficou na mesma e o pote ficou lá. Depois eles quebraram esse pote, botaram, fecharam aquele buraco e botaram a forquilha lá de novo e botaram aquele pote de água em cima, porque lá no sítio eles usavam os potes de água. Né? Para tomar água tinha que ter os potes de água. E essa botija era enterrada embaixo, onde botava esses potes de água em cima. Pronto, gente. Acabou. Porque se uma pessoa que já foi dessa para melhor e te dá uma coisa e você contar para alguém ou alguém ver, aí torna-se em nada. Meu tio era para estar muito rico hoje, era para ter enricado muita gente da família dele com essas joias que tinha dentro, porque era um pote grande, mas enfim, por causa da minha avó não deu nada certo. Você acredita no mundo espiritual? Isso que eu tô contando para você aconteceu com meu tio, o irmão da minha mãe. E você já ouviu alguma história de botija por aí? Que algum morto já deu a botija? Me conte aqui nos meus comentários.